En esta manhã quero dar, se podemos chamar assim, sequência àquilo que nós declaramos o domingo passado. Lembrando a você que estamos trabalhando com Ezequias, com Senaqueribe, com o primeiro período da gestão de Ezequias, que durou 14 anos, com a segunda gestão, certo, que durou 15 anos, e ele gerou Manassés, certo, ele relaxou, ele não se importou muito com as próximas gerações, como temos visto já há vários dias, não é? Vimos a reforma de Ezequias, vimos o ataque de Senaqueribe, vimos qual é a estratégia de Senaqueribe, e estamos trabalhando agora com o profeta Isaías, com os capítulos que se referem tanto a Ezequias como Senaqueribe. E na palavra do domingo passado nós falamos de o primeiro ano, do segundo ano, do terceiro ano, e falamos de um processo, certo, que se manifesta em 3 estágios, em 3 etapas, em 3 momentos, não é? E declaramos o domingo passado que o primeiro ano e o segundo ano são de total dependência. Isaías declara: vocês se alimentarão de lo que a terra produzir de maneira espontânea, tanto no primeiro e no segundo ano, porém, no terceiro ano plantai, certo, para que possam colher, reedifiquem, certo, para que possam morar, fazendo uma conexão com Isaías 65, onde o profeta Isaías declara, certo, de maneira aberta, que Israel plantará e comerá de lo que planta e edificará casas para morar nelas. E quando falávamos do primeiro, do segundo e do terceiro ano, que não lo tomamos como anos, mas los tomamos como etapas de um processo, certo? Como etapas, como ciclos, como momentos, certo? Dentro de um kairos, certo? Esse kairos se divide em 3 micro kairos, não é? Em um ano, segundo ano e terceiro ano. E naqueles dias fazíamos uma conexão com 3 momentos que a igreja primitiva passou, não é? Então nós relacionamos esses 3 anos com Atos capítulo número 8, Atos capítulo número 8, verso 3, onde anuncia que Saulo de Tarso perseguia a igreja. Então nós colocamos, certo, fizemos um paralelo com o primeiro ano e que a igreja primitiva, certo, a esse primeiro ano, a esse primeiro estágio, a essa primeira etapa, a esse micro kairos dentro de um kairos macro, certo, era um tempo de perseguição. Depois avançamos, certo, se não falha a minha memória, deixa eu lembrar aqui, revisar as minhas notas, avançamos, certo, para Atos capítulo número 9, não é? 9:31, onde o texto declara, não vou ler para ganhar tempo, onde o texto declara, certo, onde o texto declara que o Senhor introduziu a igreja em um tempo de paz. A igreja foi introduzida em um tempo de paz. E aí nós falamos que o tempo de paz é para se preparar, para, certo, consertar as ferramentas, trocar as que se estragaram, certo, colocar em ordem, certo, as sementes que nós vamos plantar, porque certamente no terceiro ano precisaremos plantar para comer, edificar para poder morar. Aí nós aplicamos Josué capítulo 5, verso 12. Certo? No dia que Josué celebrou a Páscoa, o maná parou de descer, o pão parou de cair e Israel precisou trabalhar para comer o fruto da terra, ok? E aí, certo, a igreja primitiva passou por um tempo de paz, e no capítulo 11, certo, o capítulo número 11 que vamos ler, certo, do verso 19 ao 21, está o terceiro tempo. Certo? O terceiro tempo é um tempo de expansão, um tempo de crescimento, um tempo de manifestar. Então quero te convidar a abrir a escritura em Atos capítulo número 11. Vamos ler primeiro do verso 19, 20 e 21. Livro de Atos capítulo 11, versículo 19, 20 e 21. E aqui está expresso o terceiro tempo, o terceiro estágio, não é? Diz assim: então os que foram dispersos por causa da tribulação, da perseguição, certo, da crise, subproduto da perseguição que sobreveio a Esteban, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, sino somente a los judeus. Ok? Então havia uma manifestação limitada, porque só se limitava e manifestavam a palavra do Senhor aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre,
¿cierto? Y de Cirene, y que fueron hasta Antioquía, ¿cierto? Hasta Antioquía, falavam com os gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor. Então se avança no progresso do evangelho. Hasta então, certo, os irmãos que foram dispersos pela perseguição se dedicavam tão só a pregar a los judeus. Mas houve um grupo que decidiu avançar, houve um grupo que decidiu se aventurar, se podemos dizer, em uma força de expressão, e começou a pregar a los gregos, a anunciar o evangelho de nosso Senhor. E a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor, ok? Então esse último versículo vai, certo, me está dizendo que é um tempo de expansão, é um tempo de crescimento, não é? Se você, por favor, puder virar a folha, se você está aí, certo, nessa folhinha, certo, e avançar um pouquinho ao capítulo número 12, verso de número 24, nós vamos encontrar o verso 24 que vai confirmar aquilo que eu lhe estou dizendo, não é? No versículo do capítulo número 11, certo? No último versículo, me parece que é o verso 21, nos diz que havia muitas pessoas que estavam se convirtiendo ou aceitando, certo, Cristo como seu Senhor e Salvador. E no capítulo número 12 agora, no capítulo número 12, verso 24, certo, vai dizer assim, de maneira textual: entretanto, a palavra, o evangelho, certo, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Então nós precisamos entender o verso 21 do capítulo número 11 do livro de Atos, precisamos entendê-lo à luz do capítulo número 12, verso 24, certo? Los cristãos se expandiram, certo? Avançaram, certo? Por isso é um tempo de avanço, é um tempo de expansão, é um tempo de multiplicação, é um tempo de florescer, é um tempo de manifestar. E o verso 24 do capítulo número 12, ele diz assim: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. E aqui temos, certo, estes dois verbos, verbo crescer e verbo multiplicar, que endossam, que afirmam, certo, esse tempo de expansão, esse tempo de manifestação, esse tempo de crescimento, esse tempo de colocar para fora tudo aquilo que Deus tem feito em nosso interior. Ok? Então aí nós temos os três tempos da igreja primitiva, não é? Então, antecipando-nos a esse tempo que virá, como nós temos dito, nós estamos preparando para o pós-guerra, não é? Então, estamos, de alguma maneira, entendemos, certo, que já passamos pelo primeiro ano de Isaías e estamos encaixados no segundo ano e estamos sendo conduzidos para a conclusão desse segundo ano, não é? Então, esta segunda etapa, certo, da pandemia, poderíamos falar assim, é tempo de nos preparar, é tempo de afiar as nossas ferramentas, de colocar em ordem nosso equipamento, de colocar em ordem as sementes, de colocar em ordem, certo, e estar prontos para que quando se inaugure, certo, o terceiro estágio, que é um tempo de crescimento, um tempo de plantio, um tempo de edificação, um tempo de manifestação, nós possamos estar prontos, não é? A ideia é essa, é dizer, o terceiro ano é um ano, chamémoslo assim, de trabalho, não é? Não é um ano de preparação, não é um ano de estar estudando, de estar colocando em ordem ferramentas, de estar, não é um ano de preparação. O tempo agora, certo, chamémoslo assim, neste segundo estágio, que é um tempo de paz, onde as coisas parecem que estão voltando a um pseudo normal, é tempo de nós nos preparar, colocar em ordem, separar ferramentas, comprar, adquirir, certo, no sentido espiritual, adquirir, certo, estratégias, adquirir sementes, adquirir novas ferramentas, afiar, certo, nossas ferramentas para que nós possamos corresponder a esse terceiro período, não é?
E aqui nós aplicamos Joel capítulo 3, verso 9 e 10, onde o Senhor diz, certo, através do profeta Joel, certo, transformem vossas ferramentas em armas, não é? Transformem enxadas em espadas, arados em lanças. Está falando de uma preparação para um momento, certo? A gente poderia invertir ou parafrasear esta declaração. Nós precisamos preparar as nossas ferramentas, certo? Nos preparar, entendendo a estratégia de Deus para esse tempo que ainda não chegou, esse tempo que nós chamamos de pós-guerra, de pós-vírus, onde precisaremos enfrentar, certo, os efeitos colaterais, que muitos já se estão manifestando, não é? Mas os efeitos colaterais. Então, antecipando-nos, certo? Antecipando-nos a esse tempo, certo? É a palavra que eu vou trazer nesta manhã. Uma palavra, certo, que já la tenho ministrado anos atrás, mas que nestes dias ela vai tomar uma relevância diferenciada para nossos dias. Então, quero te convidar, certo, a que você possa ler comigo os primeiros 11 versículos do capítulo número 12. Ok? Depois de que se declara um tempo de expansão, um tempo de crescimento, um tempo de manifestação, certo? Aparece o capítulo número 12. Essa declaração, certo, está quase lá no final do capítulo número 11. E aqui nós temos um parênteses antes de conectar com o capítulo número 13, certo? Onde nos vai falar da igreja de Antioquia. Então o capítulo 11 deveria estar conectado diretamente com o capítulo 13. Mas Lucas abre um parênteses para nos fazer entender uma verdade, ok? Nos fazer entender uma verdade fantástica que vamos a tratar de destrinchar, desmiusar nesta manhã. Então quero te convidar a que você possa estar, certo? Eu não vou colocar aí para ganhar tempo, porque o tempo é ouro nesta manhã, não é? Então, capítulo 12, verso 1. Por aquele tempo, esta expressão é fantástica, não é? E eu gosto dos detalhes da escritura. Por aquele tempo, certo? Que tempo? Um tempo, certo, de expansão e crescimento. Certo, Lucas se preocupa de usar este conector para nos deixar uma pegada, para nos deixar, certo, uma indicação, para nos deixar uma seta sinalizadora, não é? Diz por aquele tempo. Que tempo? O tempo que nos avisa o capítulo número 11. Um tempo de expansão, um tempo de crescimento, um tempo de avanço, não é? Os cristãos estavam avançando, estavam anunciando o evangelho também aos gregos, não só aos judeus. Então, esta situação está inserida de maneira cronológica, certo? Dentro desse tempo de expansão. Diz, por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar, fazendo passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães asmos, não é? Estava, certo, a celebração da Páscoa. Tendo feito prender, lançou no cárcere. Ok? Esta expressão é importante, não é? Herodes e cárcere são duas coisas que vão conectadas, certo? Entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para que lo guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa, não é? Tinha a intenção de matá-lo, não é? Verso 5, Pedro, pois, estava guardado no cárcere, certo? Essa expressão poderia ser melhor entendida como estava detido, estava prisioneiro, certo? Estava encarcerado no cárcere. Mas, certo? Mas, eu gosto desses conectores, mas, todavia, entretanto, certo? O que acontecia? A igreja, certo? Fazia oração por ele, fazia oração incessante a Deus, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. Verso 6, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, esse apresentá-lo estava para matá-lo, ok? Não lo iba a apresentar, certo? Dizer, aqui está Pedro. Não. Ele queria matá-lo, essa era a intenção. Na mesma noite, não é? Na mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e
sentinelas a porte que guardavam o cárcere. Novamente aparece esta expressão que você precisa sublinhá-la, certo? Ou destacá-la nas suas anotações. Eis, porém, que sobreveio um anjo. Olha a resposta da oração. Essa expressão precisa estar conectada com a oração incessante, certo? Da igreja. Deus envia recursos, Deus envia livramento, Deus intervém de maneira sobrenatural, Deus envia um anjo, certo? A palavra anjo vem do grego angelos, que significa mensageiro, ok? Então Deus envia um mensageiro e uma luz ilumina a prisão. Olha, luz, não é? Entendimento, compreensão, revelação, certo? Uma palavrinha importante dentro do nosso contexto, que iluminou a prisão. O anjo, tocando pelo lado a Pedro, lo despertou dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos. Disse-lhe o anjo: cinge-te, não é? Coloca teu cinto e calça as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe-te a capa e sigue-me. Verso 9: então saindo o seguia, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo, parecia-lhe antes uma visão. Essa expressão, essa declaração, para mim, não sei para você, é uma declaração fantástica para mim, certo? Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, a guarda, certo? Lembre-se que ele estava custodiado por 4, certo, grupos de 4 soldados. E chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se les abriu automaticamente, e saindo enveredaram por uma rua, certo? Seguiram por uma rua e logo adiante o anjo desapareceu. Essa expressão também me agrada, não é? O anjo desapareceu, não é? Então Pedro, caindo em si, porque ele não sabia se o que estava vivendo era uma visão ou era realidade, caindo em si, diz: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou seu anjo e me livrou da mão de Herodes, certo? E de toda expectativa, certo, do povo judaico. Essa palavra expectativa, a gente precisa entender como conspiração, não é? Como desejo maligno da parte do povo judeu. E aqui nós temos essa história que você conhece muito bem, certo? Que Pedro foi libertado da cadeia, Deus enviou um anjo e o tirou da cadeia e passou pela primeira, pela segunda guarda primeiro, que custodiavam a prisão, certo? E as outras duas companhias de 4 soldados estavam custodiando a porta de entrada, o portão de ferro, certo? E o anjo também lo fez passar de maneira milagrosa, certo? E lo colocou em liberdade, frustrando, certo, os planos de Herodes e a conspiração do povo judeu contra Pedro. Esta é a história. Esta é a história que nós vamos a tratar de entendê-la à luz de tudo aquilo que Deus tem falado conosco nestes dias. Já citei a expressão em um comencinho, certo? Por aquele tempo, por aqueles dias, certo? En aquele período, en aquele ano, en aquele momento, coloca esta história inserida e que ela acontece dentro do período de expansão, dentro do período de crescimento, dentro, certo, do tempo de manifestar, do terceiro ano, poderíamos dizer assim. Então, meu tema de esta manhã é que em tempo de expansão, em tempo de manifestação, em tempo de crescimento, em tempo de progresso, que é um tempo que estamos esperando, a esse tempo le chamamos o pós-guerra, certo? Se levanta uma estrutura Herodes para nos deter. Se levanta uma estrutura Herodes para nos aprisionar. Se levanta uma estrutura Herodes para que nós não vivamos em plenitude esse tempo, certo, declarado por Deus, esse tempo, certo, que Deus disse que nós vamos viver. Ok? Então, esto é o que você precisa ter em mente. Já vencemos Senaqueribe. Sim, vencemos Senaqueribe, porém, outros inimigos se levantarão nesse tempo que nós chamamos de pós-guerra, de pós-vírus, não é? E queremos usar nesta manhã a figura de Herodes
para te anunciar que en un tiempo de expansión, de crecimiento, de florecer, de fructificar, de manifestar, ¿cierto? Hay una estructura maligna que se opone a la expansión, se opone al crecimiento, se opone a la manifestación. Este padrón, queridos, se repete, no es un único padrón. Si nós olhamos o livro do Éxodo, em seus primeiros capítulos, certo? O capítulo número 1 dizia que Israel crescia, não é? Aumentava, certo? E aí se levanta uma estrutura para deter o crescimento, para deter a multiplicação. É claro que esse crescimento e expansão se manifestava em que o número dos israelitas aumentava no Egito. E o que acontece? Faraó se levanta e diz: olha, vamos lançar um decreto e vamos mandar matar todos os meninos. E aí, certo, você conhece a história de Moisés, não é? Em aqueles dias, a estrutura que se levanta para deter o crescimento, a expansão, a multiplicação, o tempo, certo, da manifestação da vontade de Deus, se chama Herodes. Perdão, se chama Faraó. Mas en los días de la iglesia primitiva, sabe, se llama de Herodes. Y si la gente avanzar, ¿cierto? Si la gente avanzar un poquinho, ¿cierto? Si la gente avanzar ao livro de Apocalipse, capítulo número 12, que eu vou terminar, ¿cierto? Você só precisa anotar, ¿cierto? No capítulo número 12, me dice que essa estrutura se apresenta em uma figura profética como um dragão. Então, certo, em Éxodo se apresenta como Faraó, certo? No livro de Atos se apresenta, certo, como Herodes. Poderíamos fazer uma parada entre Éxodo e o livro de Atos e parar no livro de Esther, certo? No livro de Esther essa estrutura se manifesta com Amã e a sua casa, certo? Se detém para frustrar, para deter, certo? Para impedir aquilo que Deus quer fazer. E no livro de Apocalipse, certo? João declara, que essa estrutura tem a forma de dragão, tem a forma de serpente antiga. Ok? A gente não vai se pôr a discutir ou a explanar sobre os símbolos, mas só estou expressando que esse padrão se repete cada vez que Deus quer, certo, conduzir o seu povo em avanço, em progresso, em expansão, multiplicação, frutificação, manifestação, uma estrutura maligna se levanta. E no texto do livro de Atos, essa estrutura leva o nome de Herodes. Ok? Se você lembrar, o pai deste Herodes também se levantou, certo, quando Jesus nasceu, porque Jesus viria a trazer um tempo de progresso, de expansão, de crescimento, de frutificação, de multiplicação. Então ele também tenta impedi-lo. Então você precisa entender, esta é minha introdução. Em tempo de progresso, em dias de crescimento, há uma estrutura que se levanta para deter, certo? Para deter aquilo que Deus quer fazer. No tempo de expansão se levanta uma estrutura Herodes. Herodes é uma fortaleza que se levanta com o propósito de deter, certo, nossa expansão e nosso crescimento. Esta fortaleza não mata, certo? Mas paralisa, detém, te impede de alcançar a vontade de Deus declarada para esse tempo, o tempo de expansão, não é? Como atua esta estrutura Herodes? Primeiro, se levanta para deter o teu progresso, se levanta para deter o meu progresso no evangelho. Então ele coloca obstáculos, certo? Esta estrutura, certo, se levanta para deter a gestão, aquilo que está sendo feito, não é? Que não se conclua o propósito, não é? Lembre-se, primeiro ano, segundo ano. Então esta estrutura se levanta para que você não feche aquele ciclo e seja introduzido, certo, em outra etapa da sua vida. Isto fica claro, certo, porque Herodes não lança mão de qualquer pessoa. Ele lança mão de uma liderança, certo? Tiago e, certo, e Pedro, não é? Que são os que faziam a gestão. Llamémoslo así, eran las figuras importantes dentro de una gestión, dentro de una mordomía, dentro de una administración. Então esta estrutura se levanta para deter a gestão, de você concluir,
não é? De ele te deixar na segunda etapa, de ele te frustrar em um terceiro período para que você não complete, não é? Você precisa entender que Herodes vem disfarçado, travestido em circunstâncias, em problemas e também em pessoas. Qual é o objetivo? O objetivo é, não é, gerar. O objetivo é te parar, certo? Usando o quê? Usando decepção, frustração, certo? Confusão e te conduzir a um estado depressivo. Seria interessante, talvez, certo, que você anotasse estes 4 pontos, não é? Decepção, não é? Você, pelas circunstâncias, você se decepciona em razão das pessoas, você se decepciona. E a decepção, certo, te leva a uma segunda etapa, certo? Se podemos chamar assim, que é a frustração. A frustração, certo, te torna confuso, certo? Você não sabe se vai, se fica, se compra, se vende, se confia, se fala, se não fala, etc. E por último, certo, você vai se isolando e vai entrando em um quadro depressivo. Isso tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo, ok? Eu não vou me deter nisso, mas que o Espírito Santo possa te dar entendimento de todas as coisas, não é? Muito bem. E a estrutura Herodes aqui no texto se manifesta, ¿cierto? Como lo vimos, a estrutura de Herodes se manifesta, ¿cierto? A través da prisão, a través da cadeia, não é? Poderíamos dizer que a conclusão de essa estrutura gerar decepção, frustração, confusão e depressão é te conduzir a um lugar de aprisionamento, te colocar em uma prisão, te colocar em uma cadeia, não é? Te colocar, te limitar, ok? Não sei se você me está entendendo, certo? Então, ele vai te colocar em um cárcere. Ele vai te colocar em uma prisão. E sabe qual é o objetivo? Mesmo que a prisão é como a consequência, ele tem um objetivo. E aqui você, certo? Aqui você precisa tomar muita atenção, porque nestes dias, certo? Nestes dias, Deus tem falado muito disso. Qual é a razão de ele te meter na prisão? Certo? Em uma prisão espiritual, ele não vai te meter na cadeia, certo? Ele não vai te meter em um cárcere físico, certo? Ele vai te meter em um lugar espiritual, por assim dizer. Ele vai te aprisionar, ele vai te deter, certo? E qual é sua intenção desta estrutura, certo? Estamos falando de estrutura, não é? Qual é a intenção? Que você perca a sua visão. E nós temos falado disso. Le dedicamos, certo, um tempo, trabalhamos, certo, com Marcos 8, Marcos 9, certo, abrimos um ciclo sobre tudo isso. Então, esta estrutura Herodes trabalha para te deter, certo? E ele sabe que a maneira de te deter é que você perca a visão. Ok? Então ele vai trabalhar, certo? Vou repetir aqui. Ele vai trabalhar com decepção, certo? Ele vai trabalhar com frustração, uma coisa segue a outra, certo? Com confusão, para te levar a um estado depressivo e te enfiar em uma prisão, em uma cadeia, em um isolamento de Deus e das pessoas. Ok? Tome muita atenção, estou sendo altamente exato nesta manhã, não é? Então, e ele tem, certo, o propósito de te roubar a visão, ok? De que você perca o que está vendo, de que você perca o que você já viu, de que você perca, certo, a visão e o ouvir caminham juntos, não é? São como sinônimos, ok? São como sinônimos. João usa uma expressão, aquilo que temos visto e ouvido. Então, ver e ouvir são como a cara e a coroa de uma mesma moeda. Lembre-se, estamos em um mês de setembro onde precisamos ficar atentos, vigilantes, não é? Para não ser distraídos com nada. Isso o Senhor nos falou no começo do mês. E qual é o texto? Abacuque 2:1. Subirei na minha torre de vigia para ouvir e ver
ou para ver e ouvir, melhor dizendo, aquilo que Deus tem a dizer. Então, visão, certo, não é só para perder o que temos visto, mas também perder o que temos ouvido, certo, e que tem gerado aquilo que temos visto e ouvido. E podemos, certo, mais adiante vamos ver, podemos chamar a lo que nós temos visto ou ouvido, certo, e a lo que tem gerado aquilo que temos visto e ouvido, le podemos chamar, dar um nome de convicção. Certo? A cárcere tem o propósito de nos roubar a visão para que nós possamos perder as nossas convicções. Ok? Continuo, não é? Perder a visão tem relação com perder o alvo, perder a direção, certo? Perder as tuas convicções, perder a capacidade de olhar além das circunstâncias. Então a prisão vai fazer que você se concentre, certo? Não na meta, não no que você precisa alcançar, não aonde você precisa chegar, mas se concentre tão só naquele momento. Ah, estou preso, por assim dizer, estou decepcionado, estou triste, estou confuso, certo? Para que você se concentre. Grave esta expressão, certo? La prisão, certo? La prisão, certo? Vou colocá-la aqui, vou tratar de colocar para você aqui, não é? Esta expressão, para que você possa tê-la, certo? A prisão me fará perder a capacidade de ver além das circunstâncias, com o propósito de te introduzir em um estado de acomodação. De entrar e dizer é assim mesmo, certo? As pessoas decepcionam, as pessoas não me entendem, as pessoas não me ajudam, e você, certo? Esta frase é muito interessante. Esta frase é muito interessante. Herodes se levanta para me meter em um calabouço. Calabouço, certo? Em uma prisão, certo? Em uma prisão, certo? Para quê? Para que eu não consiga ver além do muro, para que eu não consiga ver além das minhas limitações, para que eu não consiga ver além das circunstâncias, do problema, da tribulação, do conflito, do diagnóstico contrário. Com que vários propósitos, que eu me acomode, que eu tome a forma dessa situação. Ok? Que eu me acomode à situação, dizendo é assim mesmo, certo? Eu não consigo, certo? Sempre acontece comigo, e todas essas coisas. Entramos em um espírito de autocomiseração, certo? Cuidadinho de mim, a céu, a terra, sempre me acontece, e aí por diante, não é? Quando perdemos a visão, deixamos de ver além, certo? Além das circunstâncias, e nos tornamos refém, certo? Do tempo presente e das urgências, não é? Então andamos pagando foguinhos e nos esquecemos de aonde nós temos que chegar, nos esquecemos daquilo que Deus nos tem pedido. Por quê? Porque o problema nos consome, a circunstância nos consome. Acredito que eu estou sendo claro, não tenho como me estender mais, mas acredito que o Espírito Santo pode te trazer clareza em tudo isso. Perfeito? Muito bem. Passemos agora, certo? Porque já tenho meia hora já. Passemos agora, certo, para as características do cárcere. Não é? Buscamos características. Primeiro, é um lugar estreito. Certo? É um lugar estreito, sinônimo de lugar estreito, limitado, apertado, reduzido. Você se sente apertado, você se sente em um lugar estreito, você diz, parece que não consigo respirar, parece que não consigo sair, certo? Parece que nada dá certo. Essas são as características. Estou dando, certo? Estou dando, porque isto se pode manifestar em qualquer momento também. Isto é enfático no terceiro período, mas você talvez já está em uma prisão. Não sei. Então você precisa ir identificando, não é? Apertado, apertado em quê? Apertado em entendimento, não consigo entender. Vejo para a situação, certo? Vejo para o problema e digo, não consigo entender. Por que me está acontecendo isto? Não há entendimento. E já falamos sobre o entendimento. Então, há uma estreitez de entendimento, não é? Estou obtuso, não consigo entender. Segundo, certo? Estou apertado financeiramente, não é? Não consigo pagar, não consigo, certo, gestionar as minhas finanças. Lembre-se, a prisão é um lugar estreito.
ok? Estreitez de mente e decimos assim, olha, não consigo entender. Se não consigo entender, não consigo fazer, certo? E boto a culpa em não fazer porque não tenho recursos. Então estas palavrinhas se repetem, não é? Não consigo entender, não consigo fazer, não tenho recursos. E aqui um parênteses, muito importante. Não me estou referindo só a recursos materiais. Você não tem nem recursos emocionais, e é verdade. Não é? Não tem recursos emocionais, não tem recursos psicológicos, não tem recursos de saúde, não tem recursos materiais. Essa palavra recursos é ampla, ou ampla, não é? É ampla. Então, quando falo de recursos, não me estou referindo só a dinheiro. Mas você diz assim, eu não tenho isso, não tenho aquilo, certo? Não tenho mais aquilo, não tenho... Então você começa, seu mundo começa a girar em base a estas três declarações. Eu não entendo. E porque não entendo, não tenho o que fazer, e além do mais, mesmo que soubesse o que fazer, não tenho recursos. Entendendo recursos como não só recursos materiais, não só dinheiro, ok? Não tenho recursos espirituais, não me sinto à altura, todo tipo de recursos, ok? Todo tipo de recursos, ok? Segunda característica da prisão. Primeiro, lugar estreito. Segundo, é um lugar estranho. Não é seu habitat. A prisão não é um lugar que eu conheço. É um lugar, certo? Eu coloquei aqui, certo? Não é a minha casa. Então é um lugar alheio, é um lugar desconhecido, é um lugar, não sei se essa palavra se usa, inabitual. Você não o conhece. É um lugar desconhecido para você, é um lugar estranho, ok? Terceira característica, é um lugar hostil. Não é? A prisão é um lugar hostil. Você tem que estar preocupado, certo? É só assistir um filme onde alguém cai preso, ok? Então, esse hostil é sinônimo de um lugar ameaçador, um lugar desfavorável, não é? Um lugar opressor, um lugar antagônico, um lugar agressivo, um lugar nocivo, um lugar prejudicial, um lugar não amistoso. Essa é a prisão, são características da prisão. Você precisa entender, certo, que essa hostilidade tem como propósito, certo, se opor ao progresso. Por isso é um ambiente ameaçador, desfavorável e opressor, porque ele te aprisionou para que você não viva em plenitude o terceiro tempo. Qual é o terceiro tempo? O tempo de expansão, o tempo de crescimento, o tempo de plantio e colheita, o tempo de florescer e frutificar, o tempo de crescer. Quarto, certo? Características da prisão. Primeiro, lugar estreito. Segundo, certo? Lugar estranho. Terceiro, lugar hostil. E quarto, lugar onde ouvimos muitas vozes. Não é? A voz da alma grita. Certo, é dizer, assista um filme, não é? Assista um filme, eu lhe recomendo Um Grito de Liberdade, não é? Um filme antigo de prisão, certo? Eu lhe recomendo. Aí na prisão, se ele cometeu o delito ou não cometeu, ele começa a refletir e a sua alma começa a falar, tá vendo? Se você tivesse feito diferente, certo? Se você não tivesse comprado, se você não tivesse. Então a alma começa a gritar. A alma começa a gritar. As pessoas também dizem, tá vendo? Eu te falei, certo? Voz da alma, voz das pessoas, voz das circunstâncias. Na prisão você escuta vozes, não é? E a prisão é um lugar, certo? Para perder as nossas convicções. Como falamos anteriormente. Certo? É um lugar estranho, é um lugar estreito, um lugar hostil, certo? Um lugar onde se ouvem muitas vozes. E um lugar onde o indivíduo começa a perder as suas convicções. E aqui, certo, assim, bem de leve, certo, leve assim rapidamente, eu quero só mencionar o contraste entre João Batista e Paulo na prisão. João Batista na prisão, Mateus 11. Paulo na prisão, falando da prisão, certo, Filipenses capítulo 1, do verso 10 em diante. Não é? João perde as convicções na prisão e não perde só as convicções, perde a cabeça. E entenda, certo, a perda da cabeça como a perda das convicções.
este João que tinha apontado para Jesus e dito, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, certo? Envia seus discípulos a perguntar se Cristo é realmente o Messias, o Mashiach. Perdeu as convicções. Não é? Agora Paulo, certo? E vou tocá-lo de leve, porque já temos falado bastante disso. Paulo diz aos filipenses, meus queridos irmãos, não se preocupem pelas minhas prisões, porque elas têm sido benéficas para o progresso do Evangelho. Olha a diferença entre um e o outro, não é? O João, certo, perde suas convicções. Sabe por que ele manda perguntar para Jesus se ele é um Messias, um Mashiach? Porque é como dizendo assim, se você é um Messias, por que não me tira daqui? Se você é quem diz ser, por que não me ajuda? Essa é a pergunta. Se você realmente é quem diz ser, por que não me ajuda? Por que não me tira daqui? Que são as perguntas que nós também fazemos quando estamos na prisão. Por que Deus não me ajuda? Por que Deus não me tira dessa? Não é? Porque há um inimigo que precisa ser vencido por você, por mim. Perfeito? Continua aqui, certo? Dá uma pregação, certo? Dá outro domingo, certo? Falar acerca de João e Paulo na prisão. Dá outra pregação, não é? Então nós precisamos, aprendendo com João e Paulo, temos que dizer não ao desânimo. Temos que dizer, não podemos perder nem o rumo, nem o ritmo, nem a pegada. Não podemos baixar a guarda, certo? É tempo, certo? Quando estamos nessa situação, quando reconhecemos Herodes e toda a sua estratégia, é tempo de levantar uma oração de alto nível, que lo vamos a ver depois se nos alcança o tempo, ok? Uma oração de alto nível. A pergunta é, certo, já respondida, o que fazer quando nos damos conta que estamos metidos, certo, fuimos alcançados por uma fortaleza de aprisionamento. Aí entra, é tempo de levantar uma oração de alto nível. E nós vamos a entender rapidamente, não vou me deter nisso também, posso ministrar outro dia. Versículo número 5, não é? Atos capítulo número 12, verso 5. Que diz aqui? Pedro estava aprisionado em um cárcere, mas, entretanto, havia oração incessante a Deus por parte da igreja, certo? Por parte da igreja em favor dele. Que é uma oração de alto nível? Primeiro, uma oração fervente, uma oração constante. Uma oração proclamando a vontade de Deus, proclamando olhos para ver, ouvidos para ouvir, coração inclinado, não olhando as circunstâncias. Uma oração constante e fervorosa. Segunda característica de uma oração de alto nível. Oração de alto nível é uma oração agressiva. E você precisa entender agressiva como violenta, mas violenta no espírito, não é? Mateus capítulo 11, no mesmo 11 quando João está no cárcere, certo? Jesus diz assim, Mateus 11, 12, só anote, alguém que talvez possa colocar, certo, aí para mim, só para que você tenha um lembrete, certo? 11, 12, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por violência, e os violentos se apoderam dela. Não estou falando de uma violência na carne, não estou falando de você dar tapas, de você, não, estou falando, certo, em uma ilustração de um ninja espiritual, certo? Que é violência, certo? É você ser investido de poder, certo? Você é violento quando é empoderado com poder através da vontade do Senhor. Você sabe qual é a vontade de Deus. Você sabe o querer de Deus, não é? Aquilo que Davi expressa, podem cair 1000 e podem ao meu lado e 10.000 ao meu outro lado, mas eu continuo. Eu continuo. Isso é ser violento, certo? Violento, certo? A violência no espírito não se é violento no espírito é não se distraer com o que é circunstancial. Ok? Então, caiu aqui. Continuo. Não é? Continuo.
certo? Davi também declara em um de seus salmos: eu não me guio pelo que vejo naturalmente, eu me guio por lo que meus olhos espirituais me fazem enxergar, ou seja, me caminho por fé. Capítulo número 12 de la Epístola a los Hebreos, o apóstolo a los Hebreos dice: com nossos olhos fixos en o autor e consumador da nossa fé, a saber, Cristo Jesus. Apóstolo Paulo, Filipenses capítulo número 3, eu prossigo para o alvo, deixando para trás as coisas circunstanciais, deixando para trás os problemas, deixando para trás os obstáculos, prossigo para o alvo. Esto é uma oração, certo? Uma oração violenta, certo? Ter olhos abertos para ver lo que está depois do muro, lo que está depois destes dias. ¿Me está entendiendo? Después de estas cosas. ¿Me está acompañando? No es una oración: Señor, me ayuda, Señor. No. ¿Sabe lo que te torna violento? Lo que te torna violento es un empoderamiento de una palabra. La palabra te empodera. ¿Qué palabra? La palabra de Deus que te dice: olha, meu filho, você não chegou ao final. La prisão não é seu lugar. La caverna não é seu lugar. Esta circunstância é, certo, valga a redundância, é circunstancial. Não é? Ela vai passar, ela vai ser removida, certo? Mas a minha vontade, a minha palavra, a minha promessa vai se cumprir em você. Isso é ser violento na oração. Isso é ser. É dizer: Senhor, cumpra a sua vontade. E talvez você olhe ao redor, certo, e diga: mas o ambiente é totalmente contrário. Mas, Senhor, cumpra a sua vontade. O Senhor é poderoso para intervir e me fazer chegar aonde o Senhor determinou que eu vou chegar. Esto é oração, certo? Oração agressiva, certo? Terceiro aspecto: primeiro, oração constante e fervente. Segundo, oração violenta, agressiva. E terceiro, oração em unidade. Como eu fiz agora há pouco, eu lhe pedi oração a você. Aqui entra, certo, a mutualidade. Não é? Se está passando um problema, procure amigos de oração e diga para ele: olha, me ajuda a orar. Para quê? Para que eu mantenha meus olhos fixos no alvo, para que as circunstâncias não me roubem, certo, a direção, não me roubem o rumo. Procure amigos de oração, se torne vulnerável. Você tem ouvido várias vezes de mim: esta guerra, esta situação, não guerra, esta batalha, esta circunstância, esta pandemia, isto tudo não se vence sozinho. Não se vence sozinho. Que é uma oração de alto nível. Que isso é uma oração de alto nível, uma oração constante e fervente, não é? Uma oração violenta e uma oração em unidade. É tempo de procurar parceiros de oração. É tempo de procurar parceiros de oração. Não fique sofrendo sozinho. Se você tem uma mentalidade de sofrer sozinho, eu tenho uma má notícia para você. Você está no cárcere. Porque no cárcere a gente está sozinho. Mas em um corpo de Cristo, nós temos amigos, nós temos colegas, nós temos pessoas que nos amam. Então, uma oração de alto nível certo, se apoia em um tripé, uma oração constante e fervente com base na vontade de Deus. Uma oração violenta. Não uma oração de defesa. Não, Senhor, me ajude. Senhor, está difícil. Não, Senhor, vamos para o frente. Como disse Caio Cunha, certo? Sangue no olho. Me está entendendo? Sangue no olho, está comigo, vamos lá, Senhor. O Senhor está comigo, certo? Como disse Davi: com meu Senhor eu saltarei as muralhas, com meu Senhor eu acabarei com os exércitos inimigos. Vamos para cima, ok? Uma oração de alto nível, certo? Sabe por quê? Não podemos esquecer que a passividade coopera com a estrutura Herodes. A passividade coopera com a estrutura Herodes, certo? Mas a agressividade, a violência no espírito, certo? Favorece a vontade de Deus na tua vida. Você precisa escolher: ou sou passivo ou sou violento. Mas entenda esse violento, não o violento que grita, não o violento que bate na mesa, mas um violento no espírito, que é fruto, certo, do empoderamento da vontade e da palavra de Deus sobre a tua vida, ok? Preciso ir para o final.
já, certo? Preciso ir, porque tenho, certo? Tenho 10 minutos. Ok? O que acontece? Que produz a oração de alto nível? Ok? Que produz? A intervenção de Deus. Ok? Se você quer colocar aí, certo? Que produz a oração de alto nível? A intervenção de Deus. Deus intervém como? Certo? Observe aqui, tome muita atenção, não tenho tempo para esses detalhes. Certo? Não tenho tempo para esses detalhes. Deus intervém trazendo um mensageiro e trazendo luz. Uau! Trazendo um mensageiro e trazendo luz. Poderíamos juntar as duas coisas. Lembre-se, Deus não vai enviar um anjo necessariamente nestes dias. Deus vai enviar um mensageiro. Certo? E essa palavra anjo que é mensageiro, esse pode ser um amigo, pode ser teu pastor, posso ser eu nesta manhã. Certamente eu estou sendo um mensageiro do Senhor para a sua vida nesta manhã. E um mensageiro vem acompanhado de um recurso. Que recurso? Luz. Sabe para quê? Para que haja entendimento. Para que você não diga mais, não entendo, não vou fazer, não tenho recurso. Essa luz vale dizer que certamente você não pode, mas em Cristo você pode. E os recursos que você precisa estão em Cristo. Então a intervenção de Deus vem com um mensageiro, com um porta-voz, com um menino dos recados, certo? Com o delivery. Aquele que traz a pizza, certo? Esse é o mensageiro. Aquele que traz o lanche, aquele que traz a encomenda. Este é o mensageiro. Este é o mensageiro. Mas este mensageiro não vem sozinho. Este mensageiro traz luz. Diz que o anjo apareceu na prisão e iluminou a prisão. Ok? Querido, Pedro estava dormindo, certo? Eu não tenho a exatidão de dizer se Pedro dormia porque se acomodou ou Pedro dormia porque confiava. Não sei dizer. Certo? Não sei dizer. Para mim, Dario, note-se muito bem, Pedro se acomodou. Certo? O texto diz que Herodes matou Tiago. Então diz, olha, eu estou pelo mesmo caminho, eu vou entregar minha vida ao Senhor, que o Senhor faça como Ele bem quiser, eu acho que eu também, certo? Chegou meu tempo. Então ele dormiu, para mim, acomodado à situação. Mas Deus interveio. E Ele trouxe luz. E Ele trouxe alguns comandos. Certo? Versículo número 7. Eis, porém, que sobreveio um anjo, certo, do Senhor e iluminou luz. E uma luz iluminou a prisão. E tocando ele do lado de Pedro, lo despertou, dizendo, levanta-te depressa. O mensageiro vem para te cutucar. O mensageiro vem para te acordar. Para que você saia de uma realidade oscura. Para que você abandone as trevas da prisão. Certo? E ele te dá um comando. E ele diz assim, levanta-te depressa. Esse verbo levantar, se você já me escutou muitas vezes, aponta para uma mudança de atitude, uma mudança de posição. Se eu estou sentado como estou aqui, certo? E quero ficar de pé, vou me colocar de pé aqui um pouquinho, certo? Vou me colocar de pé, eu mudei de posição. Certo? Mudei de posição agora. Estava sentado ou deitado e o anjo disse para Pedro, levanta-te, muda de posição. E esta é a palavra profética para você nesta manhã. Se você se sente, certo? Se você tem as características anteriormente mencionadas, eu quero lhe dizer que nesta manhã, através desta palavra, Deus está enviando um mensageiro e está trazendo luz. E está trazendo comandos consigo. E o primeiro comando é, muda de atitude. Se você está isolado, se junta ao grupo. Se você está apático, certo? Não sei, o antônimo de apático se torna amigável, aceitável. Muda de posição, sabe? E muda rápido. Para que você não perca o tempo. Muda depressa, sabe? Muda depressa. E sabe que é fantástico aqui? O texto vai dizer que levanta-te depressa. Então Pedro se levantou e quando se levantou, as cadeias que estavam nas suas mãos caíram. Sabe por quê? Porque uma mudança de posição é libertadora. Uau! Certo? Se mudamos de posição, se mudamos de atitude, se mudamos de pensamento, se tiramos o paradigma que está arraigado em nossa mente, nos veremos livres, libertos. O primeiro passo da libertação, antes de sair da prisão, você precisa, certo, se desfazer das suas correntes. Que correntes? Não é? Certo? Correntes do medo,
da angústia, da opressão. Agora, observe, as cadeias não caem por si só, as cadeias caem por uma mudança de atitude. Talvez você está dizendo, ai, que eu tenho essa dificuldade, ai, que eu tenho essa limitação. Então, querido, mude de posição. Sabe, não mude de sua posição, não lhe estou pedindo que tenha um pensamento positivo. Não, não, não. Saia de você e se posicione em Cristo. Cristo é a nossa posição, não é na circunstância que você está vivendo. Então mude de posição, certo? Versículo número 8, diz o anjo, mas continua declarando o anjo a Pedro, cinge-te, coloca o cinto e coloca tuas sandálias. Certo? Eu já ministrei muito sobre isto e quero lhe dizer que Pedro tinha arrancado as sandálias. O que significa arrancar as sandálias? Dizer, não quero caminhar, estou parado. Então o anjo disse assim, coloca o cinto, toma forma. Não é? Cinto vem de cintura. Certo? E o cinto dá forma. Mas me vou deter em sandália. Colócate os sapatos porque vas a continuar caminhando. Certo? Esta situação não é para a morte. Esta situação não é o final de teus dias. Esta situação vai mudar. Esta situação, certo, vai mudar. Então prepara-te para sair desta situação. Colócate as sandálias. E este é o segundo comando. Se você está largado aí no sofá e diz, certo, parece que nada muda, certo, eu quero largar tudo, eu quero chutar o balde, eu vou chutar o pau da barraca, então eu te digo, como mensageiro do Senhor, nesta manhã, dia 20 de setembro do ano 2020, coloca tuas sandálias. Certo? Se prepara para voltar a caminhar, se prepara para sair desta prisão, se prepara para romper, certo, e vencer esta estrutura chamada Herodes. Não é? Sandálias para caminhar. Sabe qual é o outro comando? Vístete. Coloca um manto. Coloca um manto. Revístete de Cristo. Coloca um manto. Certo? Coloca um manto. Não me vou deter nisso, sabe? Não vou me deter nisso. Mas observe, faça um estudo. Os irmãos de José, certo? Le tiraram um manto a José. Antes de vendê-lo, antes de jogá-lo, certo? Antes de jogá-lo no buraco, aquele manto, aquela túnica, certo? Que o pai tinha feito para José, aquela túnica colorida que chegava até a metade da palma da sua mão, seus irmãos lhe tiraram um manto, lhe tiraram a cobertura, lhe tiraram sua base de apoio, por assim dizer. Lo mesmo acontece, certo, com a noiva em Cantares, que quando o Senhor bate na porta, ela perde o tempo, certo, da visitação, e entenda muito bem, da visitação do Senhor, me está entendendo? E ele disse aqui, Cantares 5, verso 7, me encontraram os guardas que rodeavam a cidade, me espancaram, me feriram, certo? E me tiraram um manto, os guardas do muro, certo? O inimigo quer te tirar a cobertura, certo? Porque aí você fica exposto, fica vulnerável para quê? Para ser espancado, para ser ferido, certo? O que disse o anjo a Pedro? Toma um manto e envolve-te num manto. Envolve-te num manto, revista-se de Cristo. Certo? Tome, certo, sobre si, certo, a cobertura de Cristo. Envolva-se num manto. Não tenho tempo para isso, mas a ideia é envolva-se num manto. Versículo número 10. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, certo, chegaram aonde? Ao portão de ferro, que dava para a rua da cidade, o qual se les abriu automaticamente e saíram, certo, caminhando, enveredando-se por uma rua, e logo adiante o anjo desapareceu da vista de Pedro. Observe aqui, por favor. Observe aqui, por favor. Há portas que vão se abrir, certo? A carta a Filadélfia, o Senhor nos falou isso, certo? Há portas que vão se abrir. Tem uma porta aberta diante de ti. Agora, um último detalhe. O anjo, o mensageiro, só está para cumprir a missão. ¿Por que o anjo desaparece? Porque de aí em diante é Pedro, por assim dizer, ele e Deus tão só. Certo? A partir desse momento, Pedro precisa caminhar sozinho, no sentido sem um anjo, mas completamente dependente de Deus. Essa é a palavra desta manhã para você. Certo? Essa é a palavra. O Senhor quer te tirar daquele buraco depressivo, certo? Onde você está perdendo as suas convicções. Essa é a palavra desta manhã para você.
você precisa se posicionar de maneira clara, de maneira contundente perante esta estrutura que se levanta para impedir, certo, o progresso e o avanço.